Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, e boa noite se você já está aí pescando de sono, mas está estudando. Crase, assunto importante. É para fazer prova? Não. É para a vida. Crase é uso. Agora dá uma olhadinha na tela. Instituto Consulplan é uma banca e tem uma logomarca, sabe de quê? Da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O motivo é o seguinte: no momento da gravação desse vídeo, está previsto aí um concurso para a Câmara Municipal de Belo Horizonte e quem vai elaborar essa prova é o Instituto Consulplan. Então, o que eu fiz? Vamos lá na tela. Eu fui até o site da Consulplan, peguei uma questão de crase de 2024, que caiu num concurso da Prefeitura de Pitangueiras, um concurso que foi de nível superior, assim como na Câmara de Belo Horizonte também haverá um concurso de nível superior, e eu quero mostrar para vocês aqui essa questão. Eu queria comentar com vocês, mas não é só para você que vai fazer a Câmara, é para você que vai fazer concurso de qualquer lugar do Brasil, porque crase cai em qualquer lugar do Brasil. E eu quero mostrar para vocês uma questão que hoje está sendo gravada, mas em breve, você que me segue aqui, se você ainda não me segue, você clique aí no sininho para você ativar as notificações. E como dizem, né, os blogueirinhos aí, já dá um like de uma vez, enfim, você vai adorar, porque em breve nós vamos divulgar, aqui mesmo no canal, uma estratégia de aulas ao vivo, aqui pelo YouTube, no nosso canal, para você que vai fazer, por exemplo, o concurso da Câmara, ou para você que vai fazer qualquer concurso, não importa onde no Brasil você esteja. Uma aula ao vivo é uma aula que você pode esclarecer sua dúvida se houver na hora. Mas vamos dar uma olhadinha, por enquanto, que está gravado. Olha aí. Considerando o emprego do acento indicador de crase ela relata ainda que foi graças à língua brasileira de sinais, Libras, que conseguiu recuperar sua autoestima. O que é que nós podemos afirmar? Pausem a tela, vocês não têm a questão, leiam as alternativas, veja o que é que você se lembra de crase ou não se lembra e tente fazer ou acertar ou pelo menos eliminar alguma coisa. Vai lá. Muito bem. Espero que você tenha de fato feito aí a pausa, porque às vezes eu peço para a pessoa pausar e a pessoa deixa o vídeo correr. Bobagem, aí não adianta, porque se você não se der a oportunidade de acertar ou de errar, você não vai ver se você sabe ou não sabe. Dá uma olhadinha comigo. A letra A fala que é um emprego de crase facultativo. Uma coisa facultativa é uma coisa que, se ocorrer, estará certa, mas se não ocorrer, estará certa do mesmo jeito. Facultativo é o que pode ter ou não. Na letra B, nós já temos que a crase é obrigatória. Então, aí já é uma pista. Se ela é facultativa, não é obrigatória. Se ela é obrigatória, ela não é facultativa. Então, eu espero que você tenha marcado uma dessas duas. Aliás, se não for uma dessas duas, a questão é mal feita. Na letra C, vejam a letra C. Fala que eu vou pegar um termo, vou substituir por outro, e isso vai fazer com que permaneça sem alteração. E aí, a letra D fala que se trata de uma escolha estilística. Aí não é uma coisa gramatical. Vai depender do estilo da pessoa. Então, é preciso que a gente, primeiro, vamos lá na tela, relembre que quando se fala de crase, isso não é aquele acento. A palavra crase é uma palavra que veio do grego K-R-A-S-I-S, crasis, e do grego essa palavra significa fusão, ou contração, ou mistura de dois As. E eu tenho a impressão que você, algum dia na sua vida, ou algumas vezes na sua vida, né, você já foi levado a decorar, e alguns sabem de cor, o conceito de crase. Vamos lá na tela? Que a crase é a fusão da preposição a com
o artigo a. E eu acho que muitos de vocês sabem isso de cor. Mas não adianta nada. O que é preposição mais artigo? Quando eu falo veio da França, o da é a preposição de com artigo a. Estuda na Itália, o na é a preposição em com artigo a. Foi à feira, o a é a preposição a com artigo a. Pois é, mas como é que eu vou usar? Não adianta eu saber de cor. Vamos notar mais uma coisinha. Essa crase, essa fusão, ela vai ser indicada pelo uso de um acento, que é o que a gente chama de acento grave, que é aquele acento na letra A que pende para a esquerda, diferente do acento da palavra Ceará, que é virado para a direita. O acento virado para a direita é o acento agudo. O chapeuzinho é o acento circunflexo. E o virado para a esquerda é o acento indicativo de crase. Chama-se acento grave. Então, não posso perguntar assim, esse A aqui tem crase? Não. Eu tenho que perguntar, esse A aqui tem acento grave? Ou então, ocorre a crase? Isto é, ocorre a fusão? Vamos anotar mais uma coisinha? Se é um artigo, obviamente é um artigo feminino. Porque o artigo masculino é o. Então, quando eu falo o dia está ensolarado, esse o é um artigo masculino. Quando eu falo os alunos estão aprendendo, esse os é um artigo masculino e plural. E quando eu falo o a, obviamente o a é um artigo feminino singular. Daí, nós temos um detalhe. Vamos na tela? Se tem que ter o artigo feminino, eu posso tirar daqui uma observação. Só ocorre crase antes de substantivo feminino. Porque se não for um substantivo feminino, não vai poder ter um artigo a. Se for uma palavra que não é substantivo, não vai poder ter artigo. Se for uma palavra masculina, não vai poder ter um artigo a. Então, vamos anotar uma coisinha aqui. Quando eu falo, por exemplo, andou a pé e descalço. Estou cansado de ver a expressão a pé com a craseado. Não tem. Pé é uma palavra masculina. Então, antes de pé, não pode ter o artigo a. Se não pode ter o artigo a, não pode ter a fusão. Mais uma. Quando eu falo, por exemplo, peças a partir de R$ 20. Estou cansado de ver por aí a partir com crase. Não tem. Por que que não tem? Porque partir é verbo. Verbo não tem gênero. Verbo não tem artigo a. Só pode ter acento de crase antes de palavra feminina. Mais uma. Disse a ela uns desaforos. Quando eu falo que eu disse a ela um desaforo, não tem. Ela não é um substantivo feminino. Ela é um pronome. Eu não falo assim, olha, Patrícia, a ela está te esperando ali fora. Não existe artigo antipronome. Então, se você já guardar que eu só uso o acento indicativo de crase antes de palavra feminina, já está de ótimo tamanho. Vamos lá na tela? A nossa questão fala graças à língua brasileira de sinais. Língua é uma palavra feminina. Então, de qualquer maneira, se tem esse acento de crase, eu não sei não, mas teoricamente poderia ter. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda palavra feminina, todo substantivo feminino, aceita um artigo a. Parede, a parede. Caneta, a caneta. Câmera, a câmera. Toda palavra feminina, substantivo, aceita um artigo a.
Mas não é toda frase que tem preposição. Então, existem frases que precisam da preposição a. Por exemplo, eu não falo eu preciso a caneta. Não, se eu preciso de. Então, eu preciso da caneta. Eu não penso a uma ideia. Não, eu penso em uma ideia. Então, tem um macete que eu quero que você anote comigo. Vamos lá. Sempre que houver uma palavra feminina, você vai pegar essa palavra feminina e vai substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. E olha, o mal da maioria das pessoas é ficar pensando assim, oh meu Deus, ele falou que parede é feminino. Qual que é o masculino de parede? Não tem, não. Ué, não é muro? Não, parede é uma coisa, muro é outra. Qual que é o masculino de xícara? Não tem, não. Ué, a pessoa é copo. Tudo bem. Xícara é uma coisa, copo é outra coisa. Masculino é assim, menina e menino. Bonita e bonito. Mas eu não tenho que ter o mesmo sentido. Se você toma uma xícara de chá, você toma um copo de uísque. Então, é qualquer palavra masculina. Se você vai à igreja, você também pode ir ao motel. No igreja não tem nada a ver com motel, mas são dois lugares que você pode ir. Se você compra a moto, você compra o feijão. Não, mas que comparação? Mas não é comparação. É porque eu vou substituir. E vamos lá na tela. Ao fazer essa substituição, que não tem que ter o mesmo sentido, eu só vou usar um a craseado se o correspondente masculino for ao. Porque o a, eu falei que é a mistura da preposição a com o artigo a. Paralelamente, o ao é a mistura da preposição a com o artigo o. O ao tem uma soma de a mais o. Então, para manter o paralelismo, eu tenho que ter uma soma de a mais a. Vamos anotar um exemplo aqui, ó. Olha só. Pediu a mãe dinheiro. Tudo bem que a palavra mãe é feminina e tudo bem que a palavra mãe tem como masculino pai. Mas ele pode pedir ao banco dinheiro. Ele pode pedir ao vizinho dinheiro. Ou ele pode pedir ao pai dinheiro. Se eu tenho masculino ao, esse a vai ser craseado. Se você vai ao cinema, você vai à praia com a craseado. Se você faz referência ao capitalismo, você faz referência à economia com crase. Se você se entrega ao vício, você se entrega às drogas com crase. Agora, se você lê o livro, você lê a bula sem crase. O artigo, a artigo. Vamos voltar à questão. Quando eu falo que ela relata ainda que foi graças à língua. Se eu troco por masculino, foi graças ao treinamento que ele conseguiu. Foi graças ao professor que ele aprendeu. Foi graças ao dinheiro que ela ficou mais bonita. Foi graças ao conforto que ele se sentiu melhor. Qualquer masculino que você colocar aí vai ser ao. Então vamos na tela? Isso significa que a resposta é a letra A. Desculpa, a letra A não, a letra B. Por quê? O emprego é obrigatório. Ele é um emprego obrigatório, por quê? Porque eu troquei por um masculino e encontrei um ao. Então, é obrigatório de acordo com a exigência da regência identificada, porque o que acontece é graças a, seguido de um artigo feminino, a língua. Então,
qualquer questão de crase, você tem que fazer esse procedimento. Se o masculino for ao, então, obrigatoriamente, o feminino é com A craseado. Tá bom? Então é o seguinte, eu falei da minha intenção de fazer as aulas ao vivo. Se você for lá no YouTube, põe lá, o meu canal do YouTube, você vai procurar no @RicardoHerce, ou pelo meu nome, Ricardo Herce. Se você quiser me seguir no Instagram, é só trocar, Herce Ricardo. Então, Ricardo Herce é o canal do YouTube. Herce Ricardo é o Instagram. E tem um site também, olha aí, no www.ricardoherce.com.br, eu tenho várias aulas gravadas, eu tenho vários cursos por tema, por banca, teórico, de exercício, enquanto não sai o nosso projeto Português ao Vivo. Mas aí, ó, anote os meus contatos e espere a divulgação do projeto Português ao Vivo. Grande abraço.